Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez e hoje para um papo sobre o mercado de dados, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre quais são as principais ferramentas dentro do mercado de dados. O que eu deveria aprender se eu quero começar no mercado de dados? Como eu encontro um local para saber quais são as melhores ferramentas? Porque cada pessoa gosta de uma ferramenta, pode usar uma na sua empresa e achar que essa é a mais importante. Mas será que existe um lugar comum para a gente achar isso? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente descobre? Hoje eu vou mostrar para vocês como a gente descobre, vou te ensinar o caminho para se atualizar sobre as ferramentas que estão na trend, tendências, ferramentas que podem aparecer e te ajudar a focar aí sua carreira e saber o que você deve se desenvolver, tá bom? Então bora lá aprender comigo? Pessoal, então vamos começar. Entra no seu Google, tá? Abre seu Google aí, uma janela do Google. E aí eu vou te apresentar uma consultoria chamada Gartner, tá? Essa consultoria, ela é uma consultoria que ela foi fundada em 1979, é uma consultoria de tecnologia americana, tá? E ela foi fundada pelo Gartner, né? Então ela leva o nome do seu fundador. E o que acontece? O Gartner, ele era um filantropo e era um empreendedor no mundo de TI. E desde 79, quando ele construiu a empresa já tinha esse viés de tentar entender quais são as tecnologias do futuro, quais são as empresas que tendem a crescer no mercado, quais são as plataformas que tendem a ser maiores. Então, eles sempre pesquisaram dentro dessa área. O Gartner, ele oferece soluções como uma consultoria para os seus clientes, mas ele também tem esse viés de pesquisa, então é uma consultoria que pesquisa muito. E o Gartner, pessoal, eles têm uma publicação que é muito famosa, que é o Quadrante Mágico. O que é o Quadrante Mágico? É um estudo que eles fazem sobre diversos setores dentro do mundo de tecnologia, plataformas, e aí eles vão dividir ou plataformas ou empresas em 4 categorias, tá? A primeira categoria são aquelas empresas que são líderes de mercado. Na verdade, se a gente olhar da esquerda para a direita, a primeira tem os desafiadores, os challengers. O que são essas empresas ou essas plataformas? São aquelas que têm uma tecnologia de ponta e vem crescendo de forma consistente, podendo se tornar uma líder de mercado, uma plataforma líder de mercado em determinado assunto ou uma empresa líder de mercado em determinado assunto. Você vai ter uma outra categoria que são os líderes. As empresas líderes ou plataformas líderes são aquelas que ditam as tendências do mercado naquele assunto, são aquelas que dominam o mercado e que são aquelas geralmente que, se a gente vai começar a aprender uma profissão, deveriam ser as plataformas que a gente se aprofunda ou as empresas nas quais a gente pode se associar ou até tentar trabalhar, por que não? Então é ali que tem os líderes, tá? Quem dita a regra de mercado. Na parte de baixo, a gente vai ter outras 2 categorias. A gente vai ter aquelas empresas de nicho. O que são empresas de nicho? Eu desenvolvo alguma coisa que é boa, mas é num determinado mercado, num determinado contexto. Eu não estou aqui para desafiar a liderança, eu não estou aqui para ser um líder. Eu atendo determinado nicho com uma tecnologia boa e eu estou bem assim. Então são as plataformas de nicho. Também são plataformas que você pode se aprofundar, empresas que você pode se aprofundar. Então tanto os de nicho vão te colocar num determinado mercado, os desafiadores talvez vão ser aquelas que vão te dar oportunidades futuras, porque são empresas ou plataformas que podem virar líderes, e as líderes já vão te dar bagagem para agora, para começar a trabalhar agora. E a gente vai ter uma outra categoria que não é nem nicho, nem desafiador, que são as visionárias. O que é visionária? São plataformas e empresas que têm tecnologias que podem vir a ser super impactantes no futuro. Tá? Então são empresas ou plataformas que têm coisas diferenciadas que tendem a ser coisas que futuramente vão ser muito importantes, tá? Então essas são as visionárias, tá? Se eu desse um conselho para você, são muitas plataformas e muitas empresas. Não dá para aprender tudo. A categoria que eu talvez não me colocaria, se eu estou tentando começar no mundo de dados, são aquelas empresas visionárias. Talvez eu focaria nas líderes, aprender as líderes e as challengers, as desafiadoras, porque tendem a ser líderes. Focaria meio que nesses 2 quadrantes para me desenvolver. Só que já falei muito do quadrante, vamos agora pesquisar e entender que plataformas são essas. Então vamos pesquisar junto aqui. Eu vou vir aqui no meu Google e vou colocar Gartner Quadrante Mágico, tá? Eu já até tinha feito a pesquisa. Quando você faz isso, você vai receber esse site aí
em uma dos seus resultados da pesquisa, tá? Se preocupe em pegar o que seja Gartner.com, tá? Porque tem muita empresa que ela oferece o quadrante, aí você deixa seu nome, e-mail, tal, que ela fica como lista, como mailing, e aí ele te dá o download do quadrante. Mas eu vou te dar a dica para você não precisar fazer isso. Clica no próprio Gartner, e aí você vai cair nessa tela, Gartner Magic Quadrant, aqui, ó. Nesta tela, pessoal, que é o site do Gartner, você tem aqui, ó, View All Magic Quadrants. Eles até dão uma explicada, tá vendo do que eu falei para vocês, ó? Os nichos, os visionários, os desafiadores e os líderes. E tem um briefing do que é isso, do que é cada uma dessas categorias. Aí você vai clicar nesse View All Magic Quadrants, tá? Eu estou indo no Gartner, pessoal, porque depois de tanto tempo, eles são uma referência no mercado hoje, tá? Eles são uma referência de consulta de benchmark para você entender mercado de tecnologia. Eles fazem análise sobre várias coisas, dentre elas o nosso mundo de dados. E aí, olha que legal, você cai nessa tela e aí você consegue ir descendo. Olha quanta análise eles têm, quanto quadrante eles têm por ordem alfabética de vários assuntos. Olha quantos assuntos. Então, por exemplo, se eu venho descendo aqui, eu vou lá no B, eu vou ter Business Intelligence and Analytics Platforms, tá vendo? Quando eu clico aqui, ele tá me falando as datas das últimas publicações desse quadrante. Vai na opção de Magic Quadrant, aí você pode clicar. Quando você clica, olha só, ele abre para você quem são estas plataformas. Então, se você vier aqui, ó, e clicar nessa parte de inclusão e exclusão criteria aqui, ó, inclusion and exclusion criteria, você vai ter todas as ferramentas que eles estão colocando dentro do quadrante. Mas se eu olho aqui, por exemplo, eu vejo assim, ó, Domo, Google, IBM, Encorta, Microsoft, Oracle, Click, SAP, SAS, Sisense, Telius, TugSpot, tá vendo? Tem várias, Zorro, eu tenho várias, mas eu não sei muito bem se essas daqui são os challengers, se são os visionários, quem são os líderes. Aí eu vou te dar uma outra dica. Você vai pegar o nome, tá? O nome da consulta, se você não conseguir ver aqui o quadrante, vai abrir uma nova aba aí e você vai pesquisar isso. O nome do quadrante da pesquisa, que é assim, ó, o quadrante mágico para Analytics e Business Intelligence Platform. E aí você vai na opção de imagens da sua pesquisa e você vai ter essas análises. Então eu vou clicar nesse primeiro aqui, ó. Quando eu olho ele, eu tenho, por exemplo, tá? Aqui do meu lado direito, eu consigo ver que esse quadrante, ele é de janeiro de 22, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar essa imagem, vou abrir aqui no meu PowerPoint e vou colar ela no PowerPoint, para eu poder ver essa imagem melhor. E mostrar para vocês, ó. Vou colar. Olha só, quando eu colo, eu consigo ver melhor aqui, ó. Então eu tenho esse quadrante. Então eu já analiso. Primeira coisa que você tem que reparar, tá? Na parte inferior do quadrante, qual é o mês da publicação? Então esse é janeiro 22, por exemplo. Eu tenho aqui que, por exemplo, de líderes, Microsoft, Power BI, Salesforce, Tableau e o Click. E a Click, tá? Desafiadores, quem que vem vindo com tudo? Soluções do Google. Tem o Locker, né, do Google, que é uma solução, Data Studio, que é tudo do Google, que são boas soluções, que são desafiadoras, e tem o Domo. Então, por exemplo, eu sou analista de dados, quero conhecer ferramentas de Self-BI. Quais ferramentas eu deveria começar estudando? Power BI, sem dúvida. Tableau, uma ótima segunda opção. Click, uma ótima opção. Google e Domo, se você quiser já se preparar para o futuro. E aí você vai ver outras opções aqui, tá vendo? Ó, se você sabe SAS, você está dentro dos visionários, que é para uma área específica. Se você sabe a parte da Amazon Web Service, a Amazon também tem uma solução de BI, para uma parte mais de nicho, mas é alguma coisa. Então você consegue ter uma noção como está o mercado em virtude daquele assunto que você quer se preparar. Então, respondendo aqui o assunto do vídeo, em termos de Business Intelligence, a gente tem Microsoft, o Power BI, o Tableau e o Click como líderes, como as principais ferramentas. Google, Data Studio e Locker como possíveis desafiadores e o Domo e a ferramenta Domo como outro desafiador, tá bom? Agora vamos olhar para o Data Science. Estamos falando de dados, né? Data Science e Machine Learning. Quais são as ferramentas?
Vou voltar lá no meu Gartner Magic Quadrant aqui. Vou voltar nessa tela. E aí eu vou rolar minha tela aqui e vou procurar um outro assunto, que é esse aqui, ó. Tem uma opção aqui também que são os Data and Analytics Service Providers, que aí são as empresas que revendem, provedores de solução, quais são os melhores. Tem Magic Quadrant para ele também, tá? O quadrante mágico para eles também. E aí você pode procurar aqui um pouco para baixo, você vai encontrar esse aqui, ó. Data Science and Machine Learning Platforms, tá vendo? Esse aqui a gente já vai entender quais são as boas ferramentas para isso, ó. Vou clicar, ele vai me abrir, e aí aqui no Inclusion and Exclusion Criteria, eu tenho uma série de ferramentas. Olha quem apareceu aqui, o Alteryx, né? Que é uma outra ferramenta que a gente ensina aqui no canal. Power BI e Tableau, aqui no canal você já pode aprender. Alteryx também é uma boa ferramenta dentro do mundo de Data Science e Machine Learning. Mas, Alteryx é líder, Alteryx é challenger, Alteryx é visionário ou Alteryx é nicho? Vamos pesquisar. A gente vai vir aqui, vai jogar e vai dar um Enter. Vai me aparecer alguns quadrantes aqui, ó. Vou clicar nesse primeiro. Olha só, copiar essa imagem, colar aqui no meu PowerPoint para poder analisar. E aí eu tenho uma visão, essa é janeiro 21. Importante, pessoal, dá uma pesquisada nas opções lá para você encontrando a mais recente, tá? Eu não encontrei ainda a publicação 22 sobre Data Science, tá? Então ainda não tem. Essa daqui foi a última que eu consegui pegar de 21. Algumas coisinhas mudaram, não, tem mais para o final de 21, mas é bem parecido. Então, por exemplo, quando você vai aprender plataformas de transformação de dados, de mineração de dados para construir modelos e algoritmos, SAS, líder, IBM, líder, Dataiku aqui, Dataiku é uma outra líder também, MathWorks é uma outra líder de mercado, o Databricks, que é da Microsoft, também é uma ferramenta líder de mercado, e o Alteryx está aqui, ó, como um challenger, tá vendo? O Alteryx, por vezes, ele aparece em líder, às vezes ele é challenger, mas ele tá aqui, ó, posicionado aqui. Então, é uma ferramenta que está tentando buscar a liderança, tá? Uma ferramenta que está tentando encontrar esse espaço, mas a gente já tem uma série de outras ferramentas que são líderes e que são importantes. Aqui no canal tem gente que comenta sobre Naime, né? Ó, Naime, ele entra aqui como visionário, tá vendo? É uma ferramenta visionária. A gente tem o H2O também, que é uma ferramenta de Machine Learning, que também entra como visionária. Outras soluções Microsoft, Data Factory, a gente tem umas outras soluções, o Azure mesmo tem solução de Machine Learning, vão entrar como visionário, mas você já tem essas líderes aqui, tá bom? Então, quando você faz isso, é muito interessante porque você, como um analista de dados, como um profissional no mercado de dados, é sempre importante você se atualizar quais são as tendências, quais são os líderes, o que eu tenho que aprender. Porque a gente recebe um boom de informação tão grande que a gente acaba se perdendo um pouco, né? Então, por exemplo, eu vou aprender 3 ferramentas, sendo que são 2 de BI e eu quero aprender uma de Data Science. Vou pelas líderes, então eu vou aprender Microsoft Power BI, Tableau e vou aprender SAS, por exemplo. Já é um ótimo começo para eu me aprofundar no que é líder de mercado, no que tende a procurar a me dar mais empregabilidade, a me colocar melhor posicionado, tá bom? Aí agora eu vou pedir para o nosso editor, para colocar aqui no vídeo para vocês, pessoal, para a gente encerrar. Bota aqui, editor, a lista. Então coloca assim, ó. As ferramentas de Analytics, coloca as 5 melhores que a gente tem, olhando lá para o nosso líderes e challengers, e coloca também as 5 principais líderes aqui na parte de Data Science e Machine Learning. Coloca aqui no vídeo para o pessoal, tá bom? Pessoal, então esse foi um mapeamento, um overview do mercado de dados para vocês entenderem quais são as principais ferramentas na questão de Analytics e quais são as principais ferramentas na questão de Data Science e Machine Learning. Gostou do conteúdo? Não esquece de deixar seu like, tá bom? Se você acha que isso é interessante para alguém, compartilha esse conteúdo para muita gente aprender. Muita gente trabalha no mercado e às vezes se pergunta o que eu estudo, o que eu aprendo, o que hoje é de ponta, o que não é. Ensinei um caminho para vocês, tá bom? E deixa aqui no comentário se você tiver alguma dúvida, que a gente vai ter o maior prazer em respondê-los, beleza? Então é isso, galera. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau!